Fala, bando de gente boa, tudo bem? Luiz Tibiriçá na área. Novamente, estou trazendo aqui para vocês um processo, um framework que eu uso para começar a iniciar uma atendente virtual ou uma SDR, como todo mundo conhece. E apanhei muito no início porque eu não entendi alguns gaps, alguns processos que com o tempo eu consegui desenvolver. E aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem iniciar esse processo de uma atendente virtual hoje mesmo na tua empresa ou dentro do teu negócio. Aqui, vamos lá então. Aqui eu estou mostrando um pouco sobre esse processo. Eu chamo ele de DSDR. Tá? O DSDR, na realidade, ele segue um protocolo que eu fiz com vários clientes que eu fui atendendo e vendo, e eu cheguei nesse processo onde ele se divide em 4 partes, tá? E aqui eu vou falar um pouco para vocês. O primeiro D seria do diagnóstico, tá? Entender como que como que se fala, a estrutura, o porquê do atendente, tá? E por que a pessoa está procurando o atendente. O segundo é a sondagem, né? Que é entender o que o cliente precisa, onde precisa, quando precisa. Aí a gente tem que ter o direcionamento. Esse direcionamento é muito importante porque é onde vai para a equipe interna da tua empresa, e esse detalhamento desse direcionamento precisa ser bem trabalhado, tá? Então é muito importante quando vocês colocarem uma SDR ou um atendente virtual na ponta, entender primeiramente o negócio do cliente. Tem que tirar o bumbum da cadeira, ir até o cliente, ficar lá o dia inteiro, fazer uma consultoria para eles, tá? E entender como que funciona o core dessa empresa. E o quarto é a resolução, é o que você vai entregar para o cliente deles, tá? Aqui eu coloquei um breve resumo de cada etapa, tá? O diagnóstico, para você ter uma ideia, eu tenho um cliente que faz locação de utensílios de eventos para um case, para um público muito seleto, público nível A a B. Então, isso aqui foi um grande desafio e ainda está sendo, porque a gente com o tempo vai melhorando, né? Essa SDR. E aqui nesse caso, o que eu coloquei de primeira etapa do primeiro processo do D, né? Eu coloquei qual seria o motivo da locação. Então, seria um casamento, seria um jantar, um aniversário, por aí vai. Isso é o diagnóstico. Você tem que, como se fosse um médico, tem que fazer o diagnóstico, entender quais são os aspectos que o paciente está sentindo naquele momento e tentar extrair o máximo de informação possível. Nesse caso da extração, a gente vai para a sondagem, né? Que seria a coleta do contexto, mais informações dentro daquele contexto. Como é um jantar, então tá, quando vai ser, qual é a cidade, quantas pessoas. Aí a gente vai pro direcionamento, onde a gente vai pegar o primeiro item e o segundo, unir e entregar pro pessoal da tua equipe interna para fazer a curadoria, tá? Seria estudar o que está rolando, ver onde tem, se tem, quando tem, para poder posicionar o cliente. E a resolução que eu coloquei aqui como último item seria não só a validação do cliente em cima do processo, ou seja, o resumo está legal, é isso que você precisa, é como se fosse escrever num papel o orçamento e mostrar para ele, ó, é isso que você precisa? Tá, então eu vou entregar para minha equipe e ela vai entrar em contato com você. Então, esse detalhamento você tem que alinhar não só com o cliente, mas também com a equipe interna dos dados que ele precisa coletar. Uma das coisas que eu deixei aqui no amarelo, na realidade, nesse item aqui, ó, nesse item aqui, ó,
em amarelo, eu deixei 3 aspectos que são estruturas novas que tá começando a aparecer. É como se fosse uma metalinguagem, tá? E você tem que tomar cuidado na hora que você for trabalhar. Isso tudo aqui é feito através de prompt, tá? Mas tem algumas coisas que do prompt você tem que se atentar. Uma delas é o gatekeeping, que é esse cara aqui. Desculpa. Na realidade, gatekeeping, ele é como se fosse um porteiro, onde ele vai fazer a identificação daquele conteúdo ou daquele cliente ou de alguma coisa importante. É como se fosse um funil. Então entra ali e tem que passar por ele. Então esse gatekeeping, vocês têm que saber programar ele direito para poder afunilar algumas informações, para poder para LLM não alucinar, tá? Uma das coisas que eu trabalhei muito e estou trabalhando, que é essa outra parte aqui, que é a fuga de cadência. A fuga de cadência, na realidade, é quando tem alguns aspectos que o cliente pede e pula, não tem nada a ver com aquele contexto. Ou seja, ele está falando de laranja, coisa e tal, e de repente pula para, mas você tem alface, entendeu? Então, uma é fruta, outra é verdura, então não tem nada a ver com o contexto. Então, essa fuga de cadência você tem que trabalhar dentro dos padrões que você pegou lá dos 2 itens, da etapa 2 e da etapa 3 e 4, que eu coloquei aqui, e trabalhar essa fuga de cadência, tá? Fora o básico e prioritário guardrail, né? Vocês têm que ter guardrail, na realidade, para quem não conhece, é como se fosse um gatekeeping, mas só que mais parrudo, ou seja, você limita a LLM, a IA, trabalhar fora daquele círculo, tá? O gatekeeping, ele é como se fosse um funil que ele passa, mas ele não tem tanta regra, mas tem que passar naquele funil e ele validar. Para quem é de programação, é como se fosse um if e else, tá? Aqui também dá para se trabalhar dentro de algumas estruturas, dá para se trabalhar em Python esse tipo de decisão e sem depender da LLM. Mas nesse caso aqui é só prompt e é isso, tá? Então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, que existe um processo de validação de prompt, mas esse é um framework que eu uso, que dá muito certo para meus atendimentos, minhas atendentes, e está funcionando bem. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acompanhe meu canal, se inscreva, tá? O link dessa apresentação eu vou deixar aqui embaixo, nesse vídeo. E é isso, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, tem informações também da minha mentoria dentro do vídeo. E entre em contato comigo, a gente vai se falando, tá bom? Então é isso. Para SDR tem metodologia. E essa metodologia passa por essa estrutura. E esse é o framework que eu uso, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, hein?